A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast em seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje a nossa leitura será na lição de número 2 das lições bíblicas jovens, o caminho do ímpio e do justo. Nós estamos dando prosseguimento aos ensinos deste trimestre das lições bíblicas jovens, a qual estamos estudando o tema central: encorajamento, instrução e conselho. E na lição de hoje, a lição de número 2, vamos falar sobre o caminho do ímpio e do justo. Texto principal: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículo 3. Resumo da lição: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade, e o do justo, raízes na palavra de Deus que gera estabilidade e profundidade espiritual. O texto bíblico, Salmos, número 1, dos versículos 1 ao 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Introdução. Nesta lição estudaremos o Salmo 1. Ele aborda dois estilos de vidas que são encontrados na palavra de Deus, o do ímpio e o do justo. Nele o salmista apresenta a verdadeira felicidade do justo, o caminho do ímpio e as bênçãos que percorrem a vida dos que fazem a vontade de Deus. Tópico 1. A bem-aventurança do justo. Ponto 1. Bem-aventurado. O Salmo 1 é uma introdução ao livro de Salmo 1, de todo o livro dos Salmos. Sua posição no livro não está ali por acaso, pois é como se fosse uma porta de entrada aos preciosos ensinamentos e canções. Lembra muito o estilo de escrita do livro de Provérbios. Por isso, estudiosos o comparam à literatura de sabedoria judaica. Esse salmo apresenta um contraste de dois estilos de vida: uma vida sobre os valores dos ímpios, uma vida sobre os valores da lei do Senhor. Nesse sentido, só há uma forma de ser feliz, e ela passa pelos valores perenes e atemporais da lei do Senhor. A expressão bem-aventurado neste salmo tem o mesmo sentido da expressão que aparece no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Felicidade. Com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. Ponto 2. O justo não anda, não se detém, nem se assenta. O versículo 1 apresenta 3 verbos: andar, deter e assentar, e 3 substantivos: ímpios, pecadores e escarnecedores. O versículo ainda apresenta claramente uma lei de progressão. Quem anda no conselho dos ímpios acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. A lição é viva. Quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar os laços afetivos com os pecadores e, consequentemente, junto com os escarnecedores, passa a escarnecer do justo e de sua justiça. O Salmo afirma que este estilo de vida promove dispersão, superficialidade, juízo divino e condenação eterna. Salmo 1, versículo 4 a 6.
Logo, a verdadeira felicidade não pode ser encontrada nesta forma de viver. Ponto 3. O prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Há verdadeira felicidade para quem desenvolve um estilo de vida que leva em conta os conselhos da lei do Senhor e medita cotidianamente na instrução divina. Salmo 1, versículo 2. Com base na imagem da agricultura, árvores e água, versículo 3, o Salmo afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança e firmeza, árvore plantada, crescimento e vida, corrente de águas, maturidade e frutificação, fruto no tempo devido. Aqui há verdadeira felicidade na vida de quem pratica a justiça, e o Deus Todo-Poderoso conhece o caminho do justo. Versículo 6. Tópico 2. O perigo do caminho do ímpio. Ponto 1. Que conselho ouvir? Em primeiro lugar, como jovem, você deve reconhecer as características que marcam o ciclo de sua vida, a juventude. Certamente, nessa fase da vida, há conflitos interiores que o levam a indagar por muitas questões. Neste momento, sentimentos e emoções tornam-se vulneráveis aos conselhos de amigos e colegas que o levam a viver em oposição à vontade direta de Deus para a sua vida. Provérbios 1, versículo 10. Neste caso, estamos diante de um conselho dos ímpios. Salmo 1, versículo 1. Aqui chega a seguinte indagação: devo viver segundo os conselhos de amigos ou atender à orientação direta do Espírito Santo? O Salmo mostra que escolher o conselho dos ímpios trará muita confusão, superficialidade e dispersão espiritual. Salmo 1, versículo 4. Sim, é uma questão de escolha. Ponto 2. Deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores não ouvir os seus conselhos, mas assumir uma posição permanente derivada deles. A opinião dos ímpios passa a ser a sua. O que pensam passa a ser o seu pensamento. O que defendem passa a ser a sua defesa. Então, as escolhas erradas e o comportamento pecaminoso passam a ser justificados de maneira racional. Ponto 3. Assentar-se na roda dos escarnecedores. Aqui está instalado o estágio de completa separação de Deus. A postura que o verbo assentar denota é o desprezo às coisas divinas, bem como a disposição em ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade do Pai e viver de acordo, coerente com os seus caminhos. Neste estágio, o jovem se assentou na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, faz uma descrição bem realista a respeito disso. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. O Salmo encerra dizendo que o caminho dos ímpios será implodido. Salmo 1, versículo 6. Tópico 3. A verdadeira felicidade do justo. Ponto 1. Realizando-se com a palavra de Deus. Um dos ensinamentos mais impactantes do Salmo 1 é que a palavra de Deus traz estabilidade e segurança. Por isso, maturidade e ânimo brotam do ensino da palavra de Deus. Por meio dela, o jovem cristão está preparado para fugir dos desejos da juventude e, consequentemente, ter a disposição de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, a parte B. Precisamos, porém, ressaltar que só podemos ter prazer na lei do Senhor saindo dos desejos da mocidade para a prática das virtudes divinas, por causa de sua preciosa graça. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Jamais por causa de nossos esforços. Tudo isso traz verdadeira realização pessoal.
Ponto 2. Meditando na Bíblia para a vida. O prazer na lei do Senhor passa por refletir e meditar na palavra de Deus. Quando estudamos, memorizamos e aplicamos a Bíblia em nossa rotina, encontramos caminhos seguros e não movediços, cura para a alma e não doenças emocionais, restauração e não prostração espiritual. A água da palavra de Deus faz florescer as bênçãos do Senhor em toda a nossa vida. Salmo 1, versículo 3. Há uma promessa clara neste salmo. Se abandonarmos os conselhos e valores dos ímpios e passarmos a ter prazer na lei de Deus, meditando nela com toda devoção, Deus prosperará o nosso futuro. Uma juventude regida sob os valores da palavra de Deus é uma juventude segura, amadurecida e abençoada, pois sabe que a vontade divina é boa, perfeita e agradável. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ponto 3. Os valores perenes e atemporais de Deus. A Bíblia nos ensina valores que permearão toda a vida de um jovem cristão. A justiça é um valor divino que faz toda a diferença em sua vida, tanto agora como no futuro. Você é chamado a buscar o reino de Deus e a sua justiça, isto é, a retidão, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Viver de maneira justa nesta vida implica a prática do amor, outro valor perene e atemporal. Não existe justiça sem amor, pois no final de tudo o que sobrará é o amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Para exercer justiça e amar neste mundo, é preciso ter fé, pois sem ela não podemos agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Portanto, dentre muitas virtudes, a palavra de Deus nos convida a exercitar a virtude da justiça, do amor e da fé. É um convite para viver sob os conselhos de Deus e de sua poderosa palavra, encontrando assim a verdadeira felicidade em Deus. Conclusão. O Salmo 1 nos ensina que há apenas dois caminhos, o do ímpio e o do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão e superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus. Mediante a preciosa graça do Senhor, podemos desfrutar de seus valores eternos e, portanto, experimentar a verdadeira felicidade.